Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. No Evangelho de hoje, terceiro domingo da Quaresma, tempo, portanto, dedicado à meditação, à penitência, ao exame da nossa vida, de como andamos na nossa vida, nos encontramos Nosso Senhor nesse trecho, recebendo notícias da atualidade. Assim como nós vamos todos os dias ficar sabendo o que aconteceu no mundo, então não sei, os restos da pandemia, ou então é o terremoto no Japão, é a guerra na Ucrânia. Então, acontecimentos que dizem respeito ao nosso mundo na atualidade. Assim também nosso Senhor Jesus Cristo recebe notícias da atualidade daquele tempo. E contam a Nosso Senhor trazem dois fatos, trazem um primeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo recorda outro fato também recente da época. E são dois fatos que tinham mexido muito com o pessoal, tinham mexido na pele. E tinha havido, não interessa muito o fato concreto, enfim, tinha havido uma rebelião, os judeus estavam sob a dominação romana, como vocês sabem, enfim. Então, eles tinham feito uma rebelião, tinha havido uma repressão à rebelião. No meio da repressão, Herodes tinha mandado matar um monte de gente, no meio dessa gente morreu gente inocente também. Então, todo o caso, era legítimo reprimir, não era legítimo levantar-se contra os romanos, não é legítimo, e o Herodes fez errado, porque afinal de contas ele é judeu, e ele mandou matar judeus, sim, mas é que os judeus se tinham rebelado, eram os problemas da atualidade. E aquilo pipocava entre as pessoas, comentários, trazia a Nosso Senhor Jesus Cristo a notícia, vede, Senhor, mataram os galileus. Então, me confundi, não é Herodes que manda matar, é Pilatos que manda matar. Pilatos, governador romano, em represália à rebelião dos judeus contra os romanos. Bem, o fato é que os galileus, um determinado número de galileus, tinha sido morto no templo, no meio dos sacrifícios que se ofereciam a Deus. E era, assim, o cúmulo da profanação era justamente isso. Tinham invadido o lugar santo no meio de um ato religioso, tinham matado gente. Aquilo era uma barbaridade. E aí, então, no meio disso tudo, eles dizem, olha, Senhor, aconteceu tal coisa. E Nosso Senhor Jesus Cristo, a este fato, acrescenta outro. Era um fato de origem natural, já não era de origem humana, não era um homem que tinha mandado matar outros. Era um desastre natural. Tinha caído uma torre estava meio bamba, desabou a torre, construções daquela época, mal alicerçada, mal não sei quanto, desabou a torre e matou 18 pessoas. Isso tinha acontecido em Jerusalém, naquela época. A torre de Siloé. E Nosso Senhor Jesus Cristo, então, apresenta esses dois fatos. E o que Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta a respeito disto? Diz, vós pensais que esses galileus, ele repete a pergunta duas vezes, uma em relação ao caso dos galileus, outro em relação ao caso dos que tinham morrido em Siloé. Diz, acaso vós pensais que estes homens que morreram eram mais culpados que os demais? Em que se fundamenta essa pergunta de Nosso Senhor? E vê-se que Nosso Senhor está repreendendo a eles porque essa era a crença deles. E por que era essa a crença deles? Precisamos retroceder ao Êxodo. Pouco depois de Moisés ter levado o povo para o deserto e para atravessar a procura da terra prometida, eles iam lá com a promessa de Deus. Deus tinha tirado a eles da escravidão, Deus tinha acumulado a eles de bens. Lembrem-se que era preciso alimentar mais ou menos 3 milhões de pessoas todos os dias. 3 refeições por dia. De onde tirar toda essa comida? Eles não plantavam, eles estavam caminhando o dia inteiro no deserto, não tinha como parar, plantar um pouquinho, esperar crescer, não tinha como. A comida chovia do céu, todo dia era o maná. Todo dia chovia, eles recolhiam, comiam. E Deus prodigalizando milagres e milagres e milagres por eles, porque eles estavam acompanhando
Moisés, que era o depositário da promessa de Deus. E Deus estava levando a todos da escravidão do Egito para uma terra extraordinária, que era a melhor terra da região que Deus tinha separado para eles. Acontece que, no meio do caminho, inúmeras vezes, não foram uma, foram muitas vezes, por causa de uma dificuldade aqui, porque faltou água. Bom, mas era só pedir para Moisés batia no rochedo e saía água. Faltou comida, chega um bando de codornizes e eles comem carne até fartar-se durante um mês. E, no meio disso tudo, falta de confiança, falta de fé, falta de crer na palavra de Moisés, falta de crer na palavra de Deus. E o tempo inteiro, então, dessa falta de fé, dessa falta de esperança, dessa falta de confiança, brota a murmuração, levantando-se contra a vontade de Deus. E o tempo inteiro reclamando contra Deus. E isto fez o quê? Naturalmente, desagrada a Deus, porque Deus tinha estabelecido um caminho para eles. Sobretudo, o grande problema do povo judeu naquela época é que, tendo ficado muito tempo no Egito, eles tinham aos poucos esquecido este Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que eles tinham prometido essa terra que ele ia dar para eles, e eles tinham se voltado para outros deuses com aspas, né? A partir do momento que só existe um Deus, como diz São Paulo, todos os demais deuses são demônios. E, portanto, eles se tinham voltado para os demônios. E tinha até gente que sacrificava os próprios filhos em sacrifícios a Baal, a Moloque. Enfim, a história está cheia desses fatos. E eles, portanto, com facilidade, abandonavam a observância das leis de Deus, abandonavam a Deus que os cuidava, que os tratava, que os alimentava, e se voltavam para outros deuses. E com isso, desagradavam a Deus. O resultado é que aqueles que se levantavam, aqueles que se levantavam contra Moisés por ódio contra Deus, esses eram castigados. E nós temos, ao longo do Evangelho, da leitura do Êxodo, nós temos inúmeros casos de, então, Coré, Datã e Abiram, que foram tragados pela terra, são aqueles que foram pecados pelas serpentes, são aqueles que estavam com a questão dos turíbulos, foram mortos também pela peste. Enfim, inúmeros casos ao longo desta migração do povo judeu do Egito para a Terra Prometida, onde eles, revoltando-se contra Deus, Deus intervém e castiga. E isso estava muito vivo no povo judeu. Quem anda mal é castigado. É verdade? É verdade, mas isso não quer dizer, e esse é o ponto que nosso Senhor Jesus Cristo está corrigindo, não quer dizer que porque eu não estou sofrendo, não estou tendo isto, não estou tendo aquilo, é que eu estou andando bem. A nossa consciência nos chama a constantemente procurar a Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer mais tarde no Evangelho, procurar o reino de Deus e sua justiça, a prática dos mandamentos. Na medida em que nós colocamos isto em prática, nós temos certeza de termos a bênção de Deus conosco. Mas nesse caso, o que nosso Senhor está apertando, está repreendendo desses moradores de Jerusalém que o procuram, é porque pelo fato de ter desabado a torre sobre uns, eles são os pecadores. Eu sou justo, eu sou santo, eu não estava debaixo da torre, então eu não tenho nada a temer, porque eu não estava debaixo da torre, eu não morri, logo eu não sou pecador. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo é muito cuidadoso, a redação é muito cuidadosa. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: pensais que estes eram mais pecadores do que os outros? Eu vos digo que não. E nosso Senhor Jesus Cristo vai repetir isto 2 vezes. E isto significa que cada um deve colocar-se diante da vontade de Deus. Por quê? A essência da santidade, a essência do nosso juízo, consiste em sermos analisados em função da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus ao nosso respeito? Fizemos ou não fizemos? Sobre isso voltamos daqui a pouquinho. Agora, nosso Senhor continua dizendo: eu vos digo que não, portanto não eram mais pecadores, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Isso é importante entender. Vejam que
todos nós somos mortais. Isso é um axioma de ao qual ninguém escapa. Nenhum de nós aqui nesta basílica, dentro de 100 anos, 200 anos, nós seremos pó e mais nada. Os que tiverem a sorte de serem enterrados, teremos um túmulo e uma plaquinha. Quem não tiver essa sorte, porque, não sei, de repente morreu no meio do campo ou no meio da natureza, esse nem túmulo terá. Mas isso é uma profecia que eu não tenho receio de ser desmentido. Todos nós aqui estaremos mortos daqui a 100, 200 anos. Portanto, se todos nós vamos morrer, se a morte é o destino normal, habitual de todos nós, dependendo da idade que seja, esta idade é fixada por Deus, o número dos nossos dias é fixado por Deus. Ninguém morre na véspera, nem no dia seguinte, como diz o ditado. Portanto, nós temos um determinado momento em que cada um de nós está marcado o dia da sua morte. E deste dia ninguém escapa. E o dia em que, se eu soubesse o dia da minha morte, que está marcado, eu talvez então nesse dia eu me trancava em casa, fechava todas as janelas, ficava longe de qualquer tomada elétrica, e pronto, com isso de repente eu escapo da morte, e vai dar sei lá, um AVC, vai dar um problema de coração. Naquele dia eu vou morrer, não tem história. Por que então nosso Senhor Jesus Cristo diz, ireis morrer todos? Bem, não é nada extraordinário. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ou seja, vamos todos morrer. De que adianta então praticar a virtude? Qual é a diferença entre o pecador e o não pecador? Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo diz, cuidadosamente, ireis morrer todos do mesmo modo. E isto precisa ser tomado em consideração. Existe, portanto, um modo de morrer, o modo de morrer segundo Deus e o modo de morrer que corresponde ao castigo. Na realidade, esta distinção se estabelece no juízo. Aqueles que morrem em amizade com Deus, morrem de um modo. Aqueles que morrem em inimizade com Deus, morrem de outro modo. Todos nós morremos, depende do modo como nós morremos. Nós morremos na amizade de Deus ou morremos na inimizade de Deus. Quem vai nos esclarecer sobre isso é justamente, como já mencionei, a segunda leitura, onde São Paulo quer alertar os coríntios, porque ele está querendo fazer apostolado com eles, está querendo a salvação deles, e lhes diz, cuidado para não seguir o exemplo dos judeus no deserto. E conta, em poucos versículos, esta história. Deus tinha acumulado a eles de bens, etc., como acabo de dizer, e, entretanto, eles se afastaram do bom caminho, se afastaram daquilo que Deus queria. O resultado, a desgraça caiu sobre eles. Eles não viram a realização da promessa. Eles estavam destinados à terra prometida e não a viram. Todos, não. Ele diz aqui, a maior parte. A maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Então, alguns, aqueles que foram fiéis, estes viram o cumprimento da promessa. Josué, Caleb, etc. Aqueles que, pelo contrário, desagradaram a Deus na travessia do deserto, esses morreram no próprio deserto. Morreram de modo errado. Morreram mal. Por quê? Porque fizeram o que desagrada a Deus e por isso Deus interveio. Que aplicação isto tem para a nossa vida? Que aplicação tem para este ano 2022, nós que estamos aqui reunidos? Nenhum de nós foi criado ao léu. A gente vê tantas árvores que existem, tantas folhas de árvore, e uma folha mais ou menos parecida com a outra. Se tiver uma folha a mais ou uma folha a menos, um passarinho que comeu, outra que já caiu no chão, ou um carro pisou, a diferença não é muito grande. A diferença não faz nada. Agora, todo homem é criado com uma missão irrepetível na história. A cada homem Deus deu uma missão. Nós vemos na primeira leitura Moisés sendo chamado. Graças a Deus, Moisés foi fiel. Moisés cumpriu a missão dele.
Arão também cumpriu a missão dele. Josué cumpriu a missão dele. São Paulo cumpriu a missão dele. E nós vemos então como cada homem tem uma missão irrepetível. O que teria acontecido na história se São Pedro não tivesse sido fiel? Ah, mas padre, ele traiu Nosso Senhor. Ele negou Nosso Senhor 3 vezes. Mas se arrependeu. Se arrependeu, chorou, pediu perdão a Nossa Senhora, foi perdoado. É o primeiro Papa da história. E é a rocha sobre a qual Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, construiu a sua igreja. Moisés também uma vez bateu errado na rocha por falta de fé em Deus, todo aquele caso de Massa e Meriba. Mas ele pediu perdão, se arrependeu. Por causa disso, ele não entra na terra prometida, mas ele vê a terra prometida com seus próprios olhos e cumpriu a sua missão. Portanto, o cerne da questão não está em nunca ter falhado. Mas por mais que eu tenha falhado, buscar constantemente a vontade de Deus. Se eu me dou conta que eu falhei para com a vontade de Deus, aí está o confessionário, aí estão os sacerdotes atendendo. Sacerdotes. Sim, são os sacerdotes fisicamente que eu vejo aí sentado. Mas quando eu confesso os meus pecados, é a Nosso Senhor Jesus Cristo que eu estou contando os meus pecados. Porque no final, o sacerdote vai me dizer: eu te absolvo dos teus pecados. Se ele disser, Cristo te absolve, Deus te perdoa, não vale. Ele tem que falar na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo: eu te absolvo. E este eu é Nosso Senhor Jesus Cristo que perdoa. Neste momento, todo o passado esquecido. Desde que eu tenha feito uma boa confissão, não tenha escondido nada, tenha arrependimento sincero dos meus pecados, determinação de não pecar mais, todo o meu passado é apagado. Todo aquele passado ruim é apagado. Deus não se lembra mais da falta cometida. Deus, a partir de agora, reconstrói na minha alma o plano dele. E continua levando esse plano adiante. E nós vemos então que na situação que nós estamos, talvez ao longo da história não tenha havido nenhuma época tão conturbada quanto a nossa. Tão conturbada mundialmente quanto a nossa. Nós estamos ou não estamos, também não sabemos. Que o futuro é tão incerto que não sabemos. Estaremos nós, sim ou não, às vésperas de uma terceira guerra mundial? O que a gente sabe? Estaremos às vésperas de uma nova pandemia pior que esta anterior? Também não sabemos. Estamos às vésperas de catástrofes? Bom, isto nós sentimos que, enfim, a situação não está boa. E que a situação ainda tem por onde piorar. Isso nós vemos. Qual é a razão de tudo isso? Nós paramos para nos perguntar qual é a origem disto? Então, é terremoto, é furacão, inundações? Não, a causa disso, sim, claro, é esquentamento global, o aquecimento global. Pode ser, não sei, não sou científico, não sei se será, não será. Mas eu pergunto outra coisa, o que está na origem do aquecimento global? Não, é que houve uma era fria antes. Tá bom, e por quê? Vamos à raiz dos problemas. A raiz primeira dos problemas. Onde é que nós vamos encontrar? É muito fácil, não precisa procurar muito longe. Nossa Senhora em Fátima avisou que se os homens não se convertessem, se os homens não mudassem de vida, se os homens não cuidassem das modas, se os homens deixassem de ofender a Deus, se os homens não rezassem o rosário, se os homens não se voltassem para Deus, se os homens não se convertessem, e nós encontramos a mesma mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Se os homens não se converterem, diz Nosso Senhor Jesus Cristo, ireis morrer todos do mesmo modo. E Nossa Senhora em Fátima diz que haveriam convulsões, guerras, coisas terríveis, muito piores do que as que estavam acontecendo na época dela. E tudo quanto Nossa Senhora disse em Fátima foi se cumprindo ao pé da letra. Ainda faltam os últimos acontecimentos. Ela ainda afirmou que várias nações seriam aniquiladas, que o Santo Padre teria muito que sofrer, que os justos seriam perseguidos, mas que por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Se tudo quanto ela em Fátima anunciou, e uma boa parte disso já se cumpriu, o que impede que o resto se cumpra? Se é a palavra de Nossa Senhora, tudo se cumprirá
ao pé da letra. E assim, portanto, a liturgia de hoje nos convoca a nos colocarmos diante deste panorama atual. Entender que o que os judeus, a atitude que os judeus tiveram junto a Nosso Senhor, tinha um quê de verdade, mas tinha um quê de falso. O que de verdade é que as coisas que acontecem no mundo e acontecem de ruim, muitas vezes acontecem por causa da não conversão, por causa da maldade, por causa dos pecados dos homens. E Deus intervém por esses meios. Muitas vezes, como diz São Paulo na sua epístola, estes acontecimentos dramáticos são ainda uma misericórdia, porque vendo aquilo, eu de repente caio em mim. E eu tenho uma segunda chance de melhorar. Agora, nós estamos vendo o nosso mundo como está? E quem são aqueles que nesta hora pensam em voltar o pensamento para Deus? Pensam numa sincera conversão e analisam a sua própria vida. É a isso que nos convida a liturgia de hoje. É a isso que nos convida a Quaresma, em sentido amplo, mas especificamente a liturgia de hoje, terceiro domingo da Quaresma. Eu como ando em relação a Deus. E um conselho: não pensem apenas, não se preocupem apenas em saber o que é que eu estou fazendo de errado que eu deveria deixar de fazer. Isto é muito bom. Isto é um bom exame de consciência. Mas não basta. Não basta porque a essência não está apenas em não pecar, está em cumprir a vontade de Deus. Moisés poderia ter passado a vida inteira sem roubar, sem matar, sem invejar, mas cuidando dos rebanhos. Quando chega Nosso Senhor e fala com ele na sarça ardente, como nós vemos na primeira leitura de hoje, Moisés poderia ter dito: ah não, Senhor, sabe, é muita complicação, esse povo é muito doido, nossa, isso aqui está muito impossível, esse faraó é muito cabeça dura, esses egípcios são muito poderosos, eu não posso, não, desculpe, Deus, vou continuar a minha vida virtuosa, eu vou continuar praticando os 10 mandamentos em casa. Não me peça muita coisa, olha, muita complicação, não. Podia ter dito isso. Não teríamos, sabe o que? Nós não teríamos nem sequer a Bíblia hoje. Porque Moisés é quem redigiu os primeiros 5 livros da Bíblia. Foi ele que redigiu. Ele foi o historiador de todos os acontecimentos até esse momento. Nós não teríamos a Bíblia. Começa por aí. Depois não teria o povo judeu, não teria nenhuma promessa se cumpriria. Todo o plano de Deus cumpriria o seu plano de outra forma. Mas Moisés, o grande Moisés, este levava a breca. Quantos Moisés não haverá nesta basílica? Quantos Moisés não estão sentados ali, entre vocês? E quando digo Moisés, eu digo pessoas que foram escolhidas por Deus para determinada missão. O que Deus espera de nós? Alguém dirá: padre, eu não. Eu tenho já, não sei, 50, 60, 70 anos. Pronto, eu já tenho a minha vida para trás. Sabem a que idade aconteceu este fato que está narrado na liturgia de hoje? A aparição na sarça ardente? Quantos anos tinha Moisés? 80 anos. 80 anos. Quem ainda não tem 80 anos, pode esperar que de repente Nosso Senhor Jesus Cristo apareça na sarça ardente, indicando a missão para si. Às vezes acontece mais cedo. E, portanto, todos nós que estamos aqui, cada um de nós, de alguma forma, se chama Moisés. E é disto que nós devemos, sobretudo, prestar contas a Deus. Não apenas os 10 mandamentos. Sim, dos 10 mandamentos, sem dúvida. Mas, sobretudo, disto que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu realize? O que Deus quer que eu deixe para trás na hora de deixar esta terra? Porque algum dia eu vou morrer. Eu já pensei nisso? É uma boa ocasião para pensar. Se eu já pensei, relembrar, reestruturar o meu pensamento, analisar a minha vida desde a última vez que eu analisei. Se eu nunca pensei, é uma ótima ocasião para pensar. E agora? Na hora da missa, na hora da consagração, eu colocaria especialmente a intenção de todos nesse sentido, para que nós possamos verdadeiramente ver a quanto nós andamos e
estarmos inteiramente prontos para nos apresentar diante de Deus com a nossa figueira cheia de frutos. Quizás como esta figueira do Evangelho, nós tenhamos apenas mais um ano. Daqui a um ano, todos nós nos encontraremos nessa basílica, vivos. Talvez não. Talvez o primeiro a morrer seja eu. É a figueira diante da qual nosso Senhor Jesus Cristo espera mais frutos. E espera talvez os últimos frutos, os frutos do último ano. Estejamos prontos a entregá-los. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.